A temporada 2024 para o Internacional se encerrou ontem com uma derrota acachapante, uma goleada sofrida por 3-0 contra o Fortaleza aqui no Ceará, em Fortaleza, na Arena Castelão. E agora o Inter junta os cacos desses 3 últimos jogos e pensa em 2025. E a gente vai falar sobre o que o Inter já está imaginando para a sua próxima temporada. Vitão deixou um vestígio importante e uma possibilidade de permanência. O que vai acontecer em relação a isso? Os primeiros movimentos do Inter para 2025 e o pensamento também no Campeonato Gaúcho em quebrar aí uma sequência de títulos estaduais do maior rival. E a gente vai falar disso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, onde a diversão acontece, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Vai lá na KTO, não perde tempo, faz o teu primeiro depósito e dá uma brincada lá. O site é fácil, seguro, prático, simples e tem uma segurança que outras casas de apostas podem não te dar. Lembrando, né? Casa de aposta é assim, cara, tu vai perder, tu vai ganhar, é normal, é do jogo, por isso que tu tem que ir para se divertir e para brincar. Vai lá na KTO, que tá comigo, pode confiar, tá certo? Gente, vamos lá. Eu tô aqui no aeroporto de Fortaleza, aqui no Ceará, iniciando o retorno para Porto Alegre, mas a gente tem que falar sobre alguns movimentos que o Inter já pensa, já vislumbra para a próxima temporada, tá? Terminou de uma forma ruim, né? 3 jogos, 3 derrotas, jogos que foram até de forma estranha. O Inter toma 3 gols do Flamengo em 12 minutos lá no Maracanã, no Rio, no final de semana passado, perde em casa para o Botafogo por 1-0, jogando melhor, atacando, criando chances. Ontem toma 3-0 aqui em Fortaleza contra a equipe do Fortaleza. Então, assim, foi um jeito estranho. O Inter acaba saindo do G4, mas tem a vaga direta, porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e ficou em terceiro, quinto colocado, 38 milhões e meio de reais. E agora o Inter junta esses caquinhos desses 3 últimos jogos e de uma temporada que, vamos lá, em resultados para aquilo que se esperava, por mais que tenha tido a enchente, não é aquilo que o Inter queria, né? O Inter queria voltar a ser campeão, enfim, esse ano era uma temporada importante pelos investimentos, enfim. E agora o Inter pensa em 2025. Primeira questão que a gente precisa entender, tá? Saídas e chegadas. O Inter tem que agora mexer primeiro em vendas. O Inter já havia dito, e ouvi de pessoas importantes do futebol do Inter, que pelo menos uma grande venda, ou até 2, seriam feitas até dezembro. A gente sabe que a bola da vez é o Vitão. Mas ontem o Vitão deu uma entrevista para o Premier na saída de campo, em que ele indica que, quem sabe, ele pode ficar para a próxima temporada. Assim, eu acho que é muito mais uma resposta protocolar de jogador, tá? Mas a resposta é, ele lamenta a derrota para o Fortaleza, disse que depois que tudo que a equipe passou pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, queriam terminar ali entre os 4, não deu para ficar entre os 4, mas ainda assim ninguém acreditava e eles classificaram direto para uma fase de grupos de Libertadores. Mas ele lamentou principalmente o resultado e essas derrotas, essas 3 últimas derrotas aí na reta final do Brasileirão. E ele disse que a equipe iria trabalhar e ele sempre fala em nós. Nós queremos dar esse resultado, nós queremos dar essa resposta, esse título para o torcedor, indicando que ele pode estar dentro desse processo do Inter para a próxima temporada. Foi assim, mais ou menos, a resposta do zagueiro Vitão. A gente sabe que ele era a bola da vez para ser negociado pelo Inter, né? Não é dúvida para ninguém. Então, assim, tá? Não tem como cravar a venda do Vitão. Sempre foi e ainda é uma tendência. Mas não dá para cravar. Talvez o Inter consiga outras 2 vendas, por exemplo. Vou dar um exemplo de 2 nomes, tá? Bruno Gomes e Rômulo. Os 2 são vendidos, cada um por um valor, cobre os 10 milhões que o Inter queria de euros pela venda do Vitão, e aí o Inter não precisa vender o zagueiro. Porque se vender o Vitão, cai entre nós. Vai ter que buscar mais de um zagueiro titular. Já tem que, para mim, na minha opinião, buscar 2 zagueiros a nível de titularidade. Aí se perder o Vitão, olha, aí fica mais complicado, né? Vai ter que buscar mais, vai ter que investir também na janela de transferências. Outras saídas que o Inter vai ter que fazer naturais, do Alário e do Johan, né? 2 jogadores que não vão ficar para a próxima temporada. E aí a gente pode discutir se chegar uma proposta, como eu falei, pelo Rômulo, pelo Bruno Gomes, se forem propostas atraentes para o Inter, quem sabe vender esses jogadores, mas assim, acho que a ideia principal é a manutenção do elenco, né? Inclusive do Rômulo e do Bruno Gomes, repito, a não ser que venha uma proposta irrecusável para esses 2 atletas, tá? E aí o Inter também vai precisar se reforçar. O Inter vai precisar de reforços, isso está claro,
A ideia da direção, pelo que eu ouvi nas últimas horas, tá? Inclusive aqui em Fortaleza, é a mesma ideia de contratação dos últimos anos, que é, na verdade, se a gente pegar a última janela, não foi tanto isso, tá? Foi mais de jogadores afirmados, de valores até altos, mas uma ideia da direção de jogadores jovens com poder de revenda. Essa ideia está dentro do departamento de futebol do Inter e é bem possível que os reforços sejam nesse estilo, tá? Talvez alguns reforços ali na zaga, como eu falei, a nível de titularidade, mas em outras funções, jogadores que cheguem para agregar o grupo, para ajudar, obviamente, mas que talvez não venham na condição de titular, mas na condição de jovem com poder de revenda ali na frente, como por exemplo o Vitão que eu citei, o Rômulo, o Bruno Gomes, tem outros jogadores nesse estilo também no elenco do Inter, mas principalmente uma manutenção de elenco, reforços pontuais, algumas saídas por necessidade de venda e outras por questão técnica, como o Alário, como o Johan, que eu citei aqui. E aí o Inter vai querer abrir a temporada, ainda não está definido, não foi anunciado pelo departamento de futebol como que o Inter vai se mexer em relação a calendário, né? O Campeonato Gaúcho começa um pouco mais cedo, vai ter a parada no meio do ano que vem, enfim. Mas a gente sabe da importância, o próprio Borré falou que isso foi transmitido pela direção e pela comissão técnica, que a ideia do Inter é interromper a sequência do Grêmio de campeonatos gaúchos. O Grêmio tem 7 consecutivos, pode chegar no octa, algo que é um feito inédito e histórico do Internacional. O Inter não quer deixar o Grêmio se igualar a ele no octa gaúcho, né? Então a gente sabe da importância que esse gauchão vai ter no início do ano que vem para o Inter, que também não ganha um campeonato gaúcho desde 2016, e o Inter vai com tudo já no gauchão, tá? Como era nesse ano e acabou não acontecendo, mas o Inter vai com tudo já também no campeonato gaúcho, tá certo? É mais ou menos assim que o Inter está enxergando esse período de férias, de descanso, início da próxima temporada, que vai ser muito importante, tá certo? Lembrando, tá? Estamos aqui em Fortaleza para a cobertura desse último jogo do Inter ontem no ano, com a parceria do Cris das Passagens. Se tu quer comprar tua passagem aérea, de férias, vai para um evento do trabalho, chama o Cris das Passagens e garante a tua passagem, com a força também da Societex. Um beijo para a doutora Fábio e para o Marcelo, todo o time da Societex. Se tu tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, tu tem que ver se tu não está pagando impostos indevidamente nos últimos anos. A Societex vai fazer essa análise da tua empresa e vai te ajudar a recuperar esses valores. Teve uma empresa que foi no Debate aí recentemente, recuperou mais de 100 mil reais. Tá? A tua empresa pode ser ajudada dessa forma também. Tem que ver se tu não está pagando nada indevidamente. Então chama a Societex e a KTO. Tá certo, gente? Terminou 2024. Último jogo ontem do Inter do ano. A gente vai falar muito ainda aqui no canal. Vamos seguir os 2 vídeos por dia. Tem mercado de transferências que vai estar rolando. Muita coisa pra gente conversar aqui, tá certo? Beijo e até a próxima.